Invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, declaro aberta a sessão. Convido Sua Excelência, o nobre vereador Luiz Carlos Ramos, segundo secretário da mesa diretora, para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Com a palavra, Sua Excelência. Ata da 122ª sessão ordinária, em 3 de novembro de 2004. Presidência dos senhores vereadores Ivan Moreira, primeiro secretário, e Luiz Carlos Ramos, segundo secretário. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Iliomar Coelho, Lucinha, Cláudio Cavalcante, Carlos Bolsonaro, Luiz Carlos Ramos, Ivan Moreira, Rodrigo Betren, Jerominho, Paulo Melo, Edmilson Dias, Romualdo Boaventura, Edson Santos, Fernando Guzmão, Pedro Porfírio, Verônica Costa, Rubens de Andrade, Sebastião Ferraz. 17, assume a presidência o senhor vereador Luiz Carlos Ramos. Esse segundo secretário ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Sebastião Ferraz. Encerra a sessão às 16h15. Lida a ata, não há restrições à mesma, a presidência a declara aprovada. A presidência suspende os trabalhos por 30 minutos para a confecção dos avulsos. Em tramitação especial, em regime de prioridade, em primeira discussão, em primeira sessão. Projeto de Lei 2225, de 2004, mensagem 240, de 2004, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município do Rio de Janeiro para o exercício de 2005. Não há orador inscrito para discutir a matéria passa da primeira discussão, a primeira sessão, para a primeira discussão, segunda sessão. A matéria seguinte, em votação, é o projeto de lei 2023 de 2004, de autoria do nobre vereador Índio da Costa, que autoriza o Poder Executivo a tornar permanente o programa social Agentes da Liberdade, que tem por finalidade promover a reintegração de egressos do sistema penitenciário à vida social. Senhores vereadores que aprovam o projeto, queiram se manter como estão. Aprovado. Segue a autógrafos. A matéria seguinte terá, dirigindo os trabalhos, Sua Excelência, primeiro vice-presidente da mesa diretora, nobre vereador Aloysio Freitas. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 1764-A/99, de autoria dos senhores vereadores Iliomar Coelho, Edson Santos, Deise Lúcide, Rogério Cardoso Salgadinho, Aguinaldo Timóteo, Fernando Guzmão, Jorge Leite, Rosa Fernandes e Paulo Serri, que autoriza o Poder Executivo a incluir no currículo das escolas da Rede Municipal de Ensino a história da música popular do Rio de Janeiro. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. A presidência submete ao plenário, se concorda com a votação em bloco das emendas número 3 e 4. Não, 4 e 5. Das emendas 4 e 5.
Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeta os blocos de emendas. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto vai à redação final. Em tramitação ordinária e segunda discussão, projeto de lei número 719/2002, de autoria do senhor vereador Edson Santos, que autoriza o Poder Executivo a instalar nos suportes de sinalização semafórica placas com a mensagem que menciona e dá outras providências. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação, o substitutivo número 1. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto vai à redação final. Em tramitação ordinária e segunda discussão, projeto de lei número 1610/2003, de autoria do senhor vereador Jorge Babu, que dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de filtros nos canteiros de obras das empresas de construção civil do município do Rio de Janeiro. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafos. Em tramitação ordinária e segunda discussão, projeto de lei número 1868/2003, de autoria do senhor vereador Adilson Pires, que considera de utilidade pública o Polo de Educação Geral e Ações Solidárias da Zona Oeste, Pegaso. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a legislação final, o projeto segue autógrafos. Em tramitação ordinária e segunda discussão, projeto de lei número 1935/2004, de autoria do senhor vereador Gerson Berg, que autoriza o Poder Executivo a instituir no município o programa de prevenção, controle e orientação de osteoporose. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a legislação final, o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária e segunda discussão, projeto de lei número 2128/2004, de autoria do senhor vereador Jorge Pereira, que autoriza o Poder Executivo a declarar cidades irmãs a cidade de Paola, na Itália, e a cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, e firmar entre elas acordo de geminação. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a legislação final, o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária e segunda discussão, projeto de lei número 2143/2004, de autoria da senhora vereadora Lilian Sá, que considera de utilidade pública o Balé Santa Teresa. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, a matéria segue autógrafo. Em tramitação ordinária e segunda discussão, por redação do vencido, projeto de decreto legislativo número 212-A/2004, de autoria do senhor vereador Luiz Carlos Ramos, que concede o título de cidadã honorária do município do Rio de Janeiro a Gladys Bacará Amorim, dentista. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue a promulgação. Em tramitação ordinária e segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 263/2004, de autoria do senhor vereador Alexandre Cerruti, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, ao excelentíssimo senhor brigadeiro intendente da Aeronáutica, Eliseu Mendes Barbosa. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Fica dispensada a redação final. O projeto segue a promulgação. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente.
Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação. Projeto de lei número 1973/2004, de autoria do senhor vereador Chico Aguiar, que tomba por seu valor histórico, artístico e cultural o imóvel localizado na Avenida Epitácio Pessoa, número 1560, Lagoa, o restaurante Castelo da Lagoa e o Chico's Bar, que funcionam no mencionado imóvel. Mas é o vereador pediu para tirar. O vereador não quer que coloque. Só pode pedir para não, um de cada vez. Um de cada vez. Ele vai querer encaminhar? Para encaminhar. Para encaminhar, vereador Guaraná. Eu vou pedir também a mesma coisa. Solicito o adiamento por uma sessão. A presidência submete ao plenário a solicitação de adiamento do projeto por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, primeira discussão, em votação. Projeto de lei número 2154/2004, de autoria da senhora vereadora Rosa Fernandes, que autoriza o Poder Executivo a declarar como área de especial interesse social para fins de desapropriação o imóvel remanescente das atividades do Colégio Cristo Rei, localizado na Avenida Edgar Romero, entre os números 871 e 895, no bairro de Varlube, e da outras providências. Para encaminhar, vereador Guaraná. Solicito adiamento por uma sessão. A presidência submete ao plenário a sugestão do vereador para adiar o projeto por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1506/1986, de autoria do senhor vereador Wilson Leite Passos, que caça, alvará e adota outras providências contra a entidade que a qualquer Pela ordem, título senhor presidente. provoque sofrimento físico de animais. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor vereador Wilson Leite Passos. Senhor presidente, em vista da existência de um substitutivo ao meu projeto que caça, alvará e adota outras providências contra a entidade que a qualquer título provoque sofrimento físico de animais, e sendo esse substitutivo destinado a descaracterizar totalmente o meu projeto, solicito a retirada da ordem do dia do meu projeto em questão, em razão de haver esse substitutivo de má-fé. A presidência submete ao plenário a solicitação do vereador. Solicito a retirada da ordem do dia do meu projeto. Hoje tem que ser o adiamento. Depois eu pedir por escrito. O que foi que ela disse? A retirada da... Solicito, então, o adiamento. A presidência submete ao plenário a solicitação do vereador para adiamento da discussão do projeto por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei número 519/97, de autoria do senhor vereador Eduardo Paes, que considera de utilidade pública a Câmara Comunitária da Barra da Tijuca. Não há orador para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 537/2001, de autoria da senhora vereadora Leila do Flamengo, que proíbe a circulação de cães de raça Pitbull em logradouros públicos do município do Rio de Janeiro, fora do período de 22 horas às 5 horas da outras providências. Para encaminhar, com a palavra, vereador Guaraná. Solicito o adiamento por uma sessão. A presidência submete ao plenário a solicitação do vereador para adiamento por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei número 614/2001, de autoria do senhor vereador Cláudio Cavalcante, que proíbe a realização de rodeios, touradas ou eventos similares no município do Rio de Janeiro. Não há orador. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a questão. Em votação, a emenda de número 1. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão.
Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto votará em segunda discussão, após a redação do vencido. Em tramitação... Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1250/2003, de autoria do senhor vereador Bispo Jorge Braz, que autoriza o Poder Executivo a construir uma creche na comunidade de Vila Cruzeiro, bairro da Penha, 11ª Administração Regional, AP 31. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1485/2003, de autoria do senhor vereador Edmilson Dias, que assegura aos usuários do serviço de telefonia o direito à privacidade quanto à oferta de comercialização de produtos e serviços. O projeto está pendente de parecer. Está pendente da Comissão de Defesa do Consumidor. Convido o vereador Alberto Salles para parecer. Não estando presente. O senhor vereador Cláudio Cavalcante. Não estando presente. O senhor vereador Marcelo de Almeida. Não estando presente. O senhor vereador Jorge Mauro. Parecer. Defesa? Favorável. Projeto da Comissão de Defesa do Consumidor, favorável. Pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, vereadora Rosa Fernandes, para emitir o parecer. Parecer favorável. O parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira é favorável. Na hora, o orador inscrito para discutir a matéria, encerrar a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei número 1691/2003, de autoria do senhor vereador Ivan Moreira, que dá o nome de Avelino da Cunha Mendes, servidor público, 1911 a 2003, a um logradouro público do município, preferencialmente localizada nas 16ª e 24ª regiões administrativas. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto votará em segunda discussão. Pela ordem, o nobre vereador Wilson Leite Passo. Senhor presidente, senhores vereadores, há pouco foi aprovado um projeto do nobre vereador Cláudio Cavalcante, que proíbe a realização de rodeios, touradas ou eventos similares no município do Rio de Janeiro. Não quis manifestar-me contra o projeto vereador em questão, mas é preciso dizer que esse projeto aprovado é pura redundância de lei já existente, de minha autoria, que proíbe quaisquer eventos ou espetáculos que promovam sofrimento ou sacrifício de animais. Inclusive no texto consta, inclusive touradas. Infelizmente, o vereador Cláudio Cavalcante, naturalmente tendo muito apreço pela minha pessoa, quis copiar o meu projeto e fez um projeto redundante, não é? Na verdade, esse projeto aprovado nada acrescenta em defesa dos animais, porque a minha lei vigente é ampla e restrita, diz: é proibido qualquer evento ou espetáculo que promova o sacrifício ou sofrimento de animais. Inclui touradas, rinhas e outras coisas que tais. Era preciso que eu desse essa orientação, essa informação, para que as pessoas não fiquem pensando
que estão sendo votadas novidades quando são apenas o clone ou papel carbono de leis vigentes, no caso da lei de minha autoria de proteção e defesa dos animais, que é ampla e irrestrita. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Eu vim aqui trabalhar. Procura ele no celular aí. Tá? Manda ele vir aqui na mesa, rapidinho. Vou pedir. Pela ordem. Com a palavra, pelo vereador Jorge Mauro. Bom, Fernando Guzmão, novo vereador Fernando Guzmão, que me questionou, Edson Santos, Rubim. O que me traz aqui, presidente, é que eu não consigo entender. Eu desço para votar, eu tenho um projeto que precisa de maioria absoluta. Não tem número. Estou aqui trabalhando, estou aqui cumprindo o meu dever, não vou ficar satisfeito de ter que retirar meu projeto. Vou pedir para adiar uma sessão e verificação de quórum. As duas coisas. Estou pedindo para adiar por uma sessão e verificação do quórum. Vocês estão reclamando de quê? Então me dá um outro projeto. Votar, né? Melhor votar. Eu vou votar para ver, não é verdade? Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei número 1607/2003, de autoria do senhor vereador Jorge Mauro, que dispõe sobre a relação comercial e a obrigatoriedade da aceitação de cheques pelo comércio estabelecido no município do Rio de Janeiro e da outras providências. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação. O projeto requer quórum de maioria absoluta para sua aprovação. Os postos de votação já estão disponíveis.